Eu dei aos meus pais uma casa de praia de 2.500.000 reais para o aniversário de 50 anos de casamento deles. Quando cheguei, minha mãe estava chorando. Meu nome é Olivia, 37 anos, neurocirurgiã, filha mais velha e a eterna resolvedora de problemas. Parei o carro na entrada da casa dos sonhos, a que eu havia comprado para eles. Segurava um bolo de chocolate para comemorar as bodas de ouro. Eu estava sorrindo. Me sentia bem. Finalmente tinha dado a eles, paz, um santuário de 2.500.000 reais. Então eu entrei. O cheiro de cerveja choca e fast food me atingiu primeiro. A porta da frente estava escancarada. Vi minha mãe na cozinha de costas para mim, os ombros tremendo. Ela estava chorando. Meu pai estava sentado em uma cadeira dura, trêmulo, parecendo pequeno e apavorado. A risada da minha irmã ecoou do corredor. Foi quando meu cunhado Caio viu meu pai. Ele apontou o dedo e gritou: "Esta é a minha casa! Saia daqui!" Minha irmã riu de novo. A casa inteira ficou em silêncio quando saí das sombras do corredor. Naquele dia, aprendi que bondade sem limites é apenas outro tipo de fraqueza. Antes de eu contar como tudo virou de cabeça para baixo, deixe seu like e se inscreva. Deixe um comentário. De qual cidade você está assistindo? Eu aprendi a ler O Silêncio dos Adultos antes mesmo de aprender a ler livros. Minha infância foi passada em um apartamento pequeno e apertado, onde as paredes eram finas e o dinheiro era ainda mais escasso. O cheiro da nossa casa era uma mistura de batatas cozidas e a ansiedade da minha mãe. Cresci traduzindo o pânico dos adultos. O aluguel estava atrasado. Essa era a minha mãe Ruth. A voz dela era um zumbido baixo de medo na mesa da cozinha. Ela ficava embaralhando os boletos. Os brancos não eram problema. Aqueles com letras vermelhas de aviso de corte eram o inimigo. Ela os movia de uma pilha para outra, como se embaralhá-los mudasse os valores ali dentro. A gente dá um jeito. Esse era o meu pai, Samuel. A voz dele era sempre alta demais, alegre demais quando as coisas iam mal. Era uma felicidade falsa e frágil, que significava que ele estava apavorado. Ele trabalhava na construção civil e seu corpo estava sempre cansado. Mas a voz dele era a coisa mais cansada de todas. A gente dá um jeito era sua oração, era sua maldição. Significava: eu não faço ideia do que fazer. Não conte para o seu pai. Essa era minha mãe de novo me puxando de lado depois de uma ligação com a companhia de energia elétrica. Os olhos dela estariam vermelhos. Fique quietinha esta noite. Brinque no seu quarto. Não peça nada. Eu me tornei o barômetro da família. Eu sabia que tipo de noite seria apenas pelo som da chave do meu pai na fechadura. Um passo pesado significava que ele tinha perdido um contrato. Uma virada de chave longa e lenta significava que ele estava apenas cansado. Uma chacoalhada e um palavrão significavam que ele tinha bebido. Eu era quem dizia aos 10 anos de idade: "Vai ficar tudo bem, mãe." Eu era quem a encontrava chorando sobre os cupons fiscais do supermercado com os ombros tremendo. Eu esfregava as costas dela. "Tudo bem, eu não estou com muita fome mesmo." Era mentira. Eu estava sempre com fome. Mas a ansiedade dela era mais alta que a minha fome. Eu não era uma criança. Eu era uma mini gerente estressada. Comecei a checar a caixa de correio antes dos meus pais chegarem em casa. Eu pegava os boletos vermelhos e os escondia debaixo do meu colchão. Eu achava que se eles não vissem as contas, o pânico não começaria. Eu achava que poderia protegê-los. Nunca funcionou. As cobranças por telefone começavam, a luz caía e minha mãe chorava. Eu não sabia o que tinha acontecido. Apenas sentava no meu quarto no escuro e prometia a mim mesma nunca. Eu nunca vou viver assim. Minha irmã Júlia era 2 anos mais nova. Ela tinha uma estratégia diferente. Ela criava barulho. Era a que gritava a artista, a que sentia as coisas profundamente. Enquanto eu aprendia a ser invisível e útil,
Júlia aprendeu a ser barulhenta e exigente, e funcionava. Nossos pais, exaustos pela ansiedade crônica de simplesmente existir, cediam às vontades dela só para ter um momento de silêncio. Meu aniversário de 12 anos foi marcante. Eu tinha pedido um kit de ciências específico. Queria aquilo mais do que tudo. Eu sabia que o dinheiro estava curto. Ouvi os dois sussurrando. Não podemos, Samuel. Eu sei, eu sei. A gente dá um jeito. No dia do meu aniversário, Júlia deu um chilique e gritou porque seus tênis eram feios. Ela queria uns novos, aqueles que todas as amigas dela tinham. Ela chorou por 3 horas. Disse que morreria se tivesse que ir para a escola com aqueles sapatos. Meus pais cederam. O rosto do meu pai estava cinza quando entregou o dinheiro a ela. Eu não ganhei presente, apenas um bolo pequeno. Você entende, né, Olivia? Minha mãe sussurrou para mim com a mão apertando meu ombro. Você é a forte, ela é frágil. Eu aprendi a lição. Minhas necessidades não importavam. Meu desempenho, sim. Júlia também aprendeu a lição dela. Seus sentimentos eram uma arma que sempre lhe davam o que queria. Eu estudei. Estudei até meus olhos arderem. Estudei quando meus amigos estavam em festas. Estudei quando Júlia estava tendo mais uma grande crise existencial, no quarto ao lado, batendo portas, porque seu primeiro namorado terminou com ela. Paguei minha própria faculdade com bolsas de estudo e uma rotina brutal de empregos emendados. Servi mesas, limpei laboratórios. Não dormi durante a maior parte dos meus 20 e poucos anos. Eu não queria apenas sucesso. Eu precisava de estabilidade como precisava de oxigênio. Me tornei neurocirurgiã. Me especializei em consertar as coisas mais complicadas e delicadas do mundo. Minha vida era estéril, controlada e silenciosa. Meu apartamento era todo de vidro e paredes brancas. Eu tinha uma conta bancária que não fazia meu coração parar. Eu tinha silêncio, mas você não pode consertar o seu próprio passado. Eu ligava para casa. Eles ainda estavam no mesmo apartamento, com as mesmas paredes finas, o mesmo cheiro de batata velha. A saúde do meu pai estava falhando. Sua tosse era profunda e carregada. A voz da minha mãe ainda era pequena, ainda cheia de preocupação. Eles estavam se aproximando do aniversário de 50 anos de casamento e não tinham nada para mostrar de uma vida inteira de trabalho duro, exceto dívidas, ansiedade e 2 filhas, uma que escapou e uma que continuava apenas sugando. Fui visitá-los alguns meses antes do aniversário. Minha mãe estava tentando esconder uma nova pilha de boletos. Desta vez eram da farmácia. A medicação para o coração do meu pai. Mãe, o que é isso? Não é nada, querida. O copagamento do plano de saúde subiu. A gente dá um jeito. Aquela frase, a gente dá um jeito, me atingiu como um soco. Eles estavam quase nos 70 anos e ainda viviam à beira de um precipício. Eles tinham passado 50 anos dando um jeito. Eles mereciam descansar. Aquele foi o momento em que decidi. Não era apenas um presente, era um resgate. Eu iria resgatá-los daquela vida de medo. Iria dar a eles um lugar na terra que fosse sólido. Queria dar algo que não pudesse desmoronar, algo que não pudesse ser tirado por um mês ruim ou um cheque atrasado. Um lugar que cheirasse a sal e segurança. Levei 6 meses de buscas secretas e obsessivas. Eu não queria uma mansão absurda. Não estava tentando me exibir. Estava tentando construir uma fortaleza de paz. Finalmente encontrei. Uma pequena casa azul à beira-mar em um condomínio tranquilo em Búzios, no litoral do Rio. Custou 2.500.000 reais. Não era imensa, não era ostentação. Tinha 2 quartos, uma cozinha pequena e um grande deck de madeira, mas era em paz. Tinha uma varanda para o meu pai sentar. Tinha uma cozinha com uma grande janela sobre a pia para a minha mãe, para que ela pudesse olhar para algo além de uma parede de tijolos. Tinha um quarto de hóspedes para quando eu fosse visitar.
Era um lar onde eles poderiam finalmente, depois de 50 longos anos, apenas respirar. Paguei à vista. Coloquei a escritura no nome deles. Eu queria que eles fossem donos total e completamente de uma coisa sólida nesta terra. Eu queria que eles estivessem seguros. Achei que finalmente tinha consertado o único problema que não conseguia consertar com as mãos. Achei que finalmente os tinha deixado a salvo. Eu estava tão errada. Comprei a casa discretamente. Assinei os papéis numa terça-feira, enquanto deveria estar em um congresso médico em São Paulo. Aluguei um carro e dirigi as poucas horas até o litoral fluminense. A própria viagem pareceu a primeira respiração limpa que eu dava em anos. Não era o alívio maníaco de passar em uma prova ou a adrenalina de uma cirurgia bem-sucedida. Era um sentimento profundo, silencioso e sólido. Eu estava finalmente curando a ferida original. Passei 3 dias lá sozinha antes de contar a eles. A casa estava vazia. Ecoava. Os antigos donos a deixaram limpa, mas não tinha vida. Eu ia enchê-la de paz. Não comprei apenas a casa. Eu a preparei. Queria que eles entrassem e não tivessem que fazer absolutamente nada. Não se preocupar, não levantar um dedo. Contratei pintores para colorir as paredes com um branco creme suave. Contratei uma equipe de faxina para fazer o piso de madeira antigo brilhar até parecer mel. Então fui às compras. Essa era a parte com a qual eu sonhava. Fui a uma loja de móveis de verdade, não aquelas de montar sozinho da minha época de faculdade. Comprei um sofá grande e macio na cor de aveia. Sentei em 10 sofás diferentes até encontrar o perfeito para cochilar. Comprei uma poltrona reclinável resistente para o meu pai, com bom suporte para as costas. Comprei uma mesa de cozinha de madeira maciça. Fui a 3 supermercados diferentes. No primeiro, comprei o básico leite, ovos, pão francês, manteiga, queijo. No segundo, o mais chique, comprei os luxos, o suco de uva integral caro, que minha mãe sempre olhava, mas nunca levava. O café bom que meu pai amava, do tipo que cheirava a chocolate. Comprei uma garrafa do vinho bom que minha mãe só bebia em casamentos. Azeite em uma garrafa de vidro verde escuro. Massas com formatos bonitos e estranhos. No terceiro, uma feira local. Comprei maçãs frescas, batatas e cebolas. Abasteci a despensa. Enchi de macarrão sopa e ingredientes para minha mãe fazer bolo, farinha, açúcar, essência de baunilha. Imaginei ela assando biscoitos à casa, cheirando a algo doce em vez de preocupação velha. Abasteci o armarinho de remédios. Comprei curativos, aspirina, pastilhas para tosse e um suprimento para 3 meses dos remédios do coração do meu pai. Queria que ele visse um frasco cheio, não um quase vazio. Comprei lençóis novos, toalhas grossas e 2 roupões macios. Comprei uma cafeteira elétrica. Comprei uma chaleira nova. Liguei todos os serviços luz, água, gás e internet. Paguei todos eles. 1 ano adiantado. Paguei o IPTU. 5 anos adiantados. Não haveria boletos, nem avisos de corte, nem pânico. Quando terminei, parei na sala de estar silenciosa e escutei. O único som era o suspiro distante e rítmico das ondas. Encontrei uma pequena caixa de receitas de madeira em um antiquário local. Parecia quente nas minhas mãos. Coloquei-a na gaveta de talheres bem ao lado da chaleira nova. Dentro, em um único cartão pautado grosso, escrevi um bilhete. Minha mão estava tremendo. Para amanhã, sem pressa, risadas altas e chá de camomila. Feliz bodas de ouro. Eu amo vocês. Com amor, o... Foi a única coisa que deixei de mim mesma. A revelação foi a parte mais difícil. Dirigi até o antigo apartamento deles. O cheiro do corredor me atingiu. Carpete velho, bati. Vou levar vocês para sair no aniversário de casamento. Anunciei. Um jantar especial no litoral. Vocês vão precisar fazer uma mala para passar a noite. Minha mãe começou a se preocupar imediatamente. Ah, Olivia, isso é demais. Não podemos. E o custo e a gasolina? Apenas confie em mim, mãe. Eu disse, já arrumando uma pequena mala para ela.
Coloquei o suéter favorito dela. Meu pai estava em silêncio. Ele odiava surpresas. Ele associava novo com dívida. Olivia, sobre o que é isso de verdade? É sobre os 50 anos de vocês, pai. Só entrem no carro. A viagem foi tensa. Minha mãe não parava de olhar para mim, tentando ler meu rosto. Olivia, isso é muito chique. Tem certeza o pedágio? Mãe, por favor, apenas olhe para um oceano. Quando parei na entrada da Casa Azul, o sol estava começando a se pôr. A casa estava brilhando. Ah, Olivia. Minha mãe suspirou a mão na porta do carro. Que casa linda. Quem mora aqui, nós. Estamos visitando amigos seus. Minhas mãos estavam tremendo. Desliguei o carro. O silêncio era imenso. Vocês. Eles olharam para mim. Apenas encararam. Como assim, filha? Meu pai perguntou com a voz rouca. Quero dizer que é de vocês. Feliz aniversário. É toda de vocês. Entreguei as chaves ao meu pai. Estavam em um chaveiro simples e pesado. Ele se recusou a pegar. Apenas balançou a cabeça. Isso é uma brincadeira. Não tem graça, Olivia. Nós não podemos pagar por isso. Não, não faça isso com a gente. Meu coração partiu. Ele achou que eu estava pregando uma peça cruel. Não é piada, pai. Eu disse gentilmente. Está paga. É de vocês. Está no nome de vocês. Não tem financiamento. Não tem contas. É um presente. Só abra a porta. Ele se atrapalhou com a fechadura. Suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia colocar a chave. Tive que colocar minha mão sobre a dele e guiá-la. A porta se abriu. Minha mãe entrou primeiro. A mão voou para a boca. Ela soltou um pequeno som como um suspiro engasgado. Passou a mão no encosto do sofá novo. Caminhou até a cozinha e viu a chaleira nova, a fruteira cheia. Fiquei observando. Ela abriu a geladeira. Ficou lá parada, olhando para as prateleiras cheias para o suco de uva. Começou a chorar, mas não aquele choro fino e ansioso com o qual eu cresci. Eram lágrimas diferentes. Eram soluços profundos, trêmulos de choque, de libertação. Meu pai tocou o corrimão. Ele passou a mão para cima e para baixo na madeira lisa e sólida. Andou de cômodo em cômodo, tocando nas paredes. Olhou pela janela dos fundos para o pequeno quintal e o pedaço de oceano visível entre as árvores. É sólido, ele sussurrou. Ele não estava falando da casa. Estava falando do sentimento. Minha mãe, ainda chorando, abriu a gaveta de talheres e encontrou a caixa de receitas. Achou meu bilhete. Ela leu. E desabou em uma cadeira da cozinha. Ela segurou aquele pequeno cartão contra o peito e apenas chorou. Samuel. Samuel. Vem ver. Vem ver. Meu pai leu o bilhete. Ele não chorou. Apenas assentiu o rosto trabalhando. Ele caminhou até mim, me puxou para um abraço forte e desajeitado e enterrou o rosto no meu cabelo. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado, filha. Nós sentamos no deck naquela noite. Eu tinha trazido cobertores. Vimos o céu mudar de roxo para preto. As gaivotas gritavam à distância. Meus pais não falaram muito. Eles apenas deram as mãos. Eu fico esperando alguém bater na porta e mandar a gente sair. Minha mãe sussurrou a cabeça no ombro do meu pai. Ninguém vai vir, mãe. É de vocês. Acho que nunca me senti tão em paz, ela disse. Meu pai apenas encarava a Iggy. A água escura. Eu não durmo a noite toda há 30 anos. Ele disse para ninguém em particular. Acho que talvez eu consiga esta noite. Pela primeira vez em todos os meus 37 anos, vi paz no rosto deles. Vi as linhas de preocupação ao redor da boca do meu pai suavizarem. Vi minha mãe respirando devagar profundamente.
Pensei, eu consegui. Acabou. Eles estão seguros. Eu finalmente consertei. Aquele sentimento de paz durou por 48 horas lindas e silenciosas. A paz terminou com um telefonema. Eu estava no hospital me limpando depois de um procedimento longo e complicado na coluna de um paciente. Estava cansada, mas me sentia bem, me sentia realizada. Olhei para o meu celular e vi mãe. Sorri. Os últimos 2 dias tinham sido uma série de mensagens felizes e levemente perplexas. Um tucano no quintal. Seu pai está cochilando na varanda no meio do dia. Assei biscoitos, eles cheiram igual a casa. Atendi. Como está o mar-mãe? Silêncio. Não um silêncio bom. Era um silêncio fino, oco e tenso. Mãe. Ah, Olivia. A voz dela era pequena. Pequena demais. Era a voz da minha infância. A voz de: estou tentando fingir que está tudo bem, mas não está. A voz de: não conte para o seu pai. Meu estômago embrulhou. Era uma sensação fria e familiar. O que foi? Você está bem? O pai está bem? Ah, sim, sim. Está todo mundo bem. É que, bem, sua irmã ligou. Meu sangue gelou. Encostei na parede azulejada da sala de lavagem. O que ela queria, mãe? Ela. Ela ficou sabendo da casa. Não sei como. Talvez a tia Clara. E ela está tão animada por nós. Estava chorando no telefone. Ficou tão feliz. Eu conhecia as lágrimas da Júlia. Eram uma ferramenta. Mãe. E ela só quer ver a casa. Minha mãe se apressou, a voz ficando mais aguda. Ela vai trazer as crianças para passar a tarde só para um almoço para comemorar com a gente. Não é legal. Fechei os olhos. Mãe, você não precisa deixar que ela vá agora. Vocês acabaram de chegar. Ainda estão se instalando. Vocês têm o direito de ter a paz de vocês. Uma pausa. A longa e esperada pausa que eu conhecia tão bem. Significava que eu estava pedindo a ela para fazer algo que ela tinha medo de fazer. Significava que eu estava pedindo a ela para estabelecer um limite. Ah, Olivia, não seja boba, ela disse, a voz forçada e animada. É sua irmã. Qual o mal nisso? É só por uma tarde. Mãe, você tem certeza? Sim, sim. É só família. Te ligo depois. Querida, ela desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Senti um nó de pavor apertar meu peito. Não conseguia focar nos meus prontuários. Eu conhecia a Júlia. Ver nunca era apenas ver. Era marcar território. Almoço nunca era apenas almoço. Era uma negociação. Liguei de volta naquela noite, sem resposta. Liguei para o meu pai. Ele atendeu, mas sua voz estava tensa. Pai, está tudo bem. A Júlia foi. Ela. Ela está aqui, Olivia, ele disse. Eu podia ouvir Júlia no fundo. Ela estava rindo uma risada alta e estridente. Ouvi a voz do Caio, um estrondo baixo. Caio está com ela. Eu perguntei apertando o telefone. Sim, eles. Eles decidiram ficar para o jantar. Trouxeram carne para churrasco. Foi legal. Ele não soava como se tivesse sido legal. Onde eles estão agora? A Júlia está dando banho nas crianças na banheira da sua mãe, aquela grande. Ouvi o Caio no fundo. Aí, Samuel. Onde está o uísque bom? Não esconde a coisa boa, não. Tio Whisky. Eu tenho que ir, Olivia. A linha ficou muda. Ele desligou na minha cara. Acordei com uma mensagem de texto da minha mãe. Deve ter sido enviada muito cedo. Só para avisar que a Júlia e o Caio dormiram aqui. As crianças amam tanto a praia. E estava muito tarde para dirigir de volta.
Eles estão nos ajudando a desfazer as malas. Beijos. Minhas mãos estavam tremendo, ajudando a desfazer as malas. Eu tinha desfeito todas as malas. Não havia nada para desfazer. Liguei imediatamente. Minha mãe atendeu no quarto toque. Estava sussurrando. Não posso falar. Ela chiou. Mãe, o que está acontecendo? Eu podia ouvir a TV, um desenho animado alto. Caio está dormindo no sofá novo. Júlia e as crianças estão no seu quarto. O de hóspedes. Eles ficaram. Mãe, isso não está certo. Você precisa dizer para eles irem embora. Essa é a sua casa. Eu vou. Eu vou. Não se preocupe. Está tudo bem. Estamos bem. A Júlia só. Ela só está passando por um momento difícil. O emprego do Caio. O que tem o emprego do Caio? Ele. Ele perdeu. Eles estão muito estressados, Olivia. Eles só precisam de alguns dias. Alguns dias perto do mar. Não é o fim do mundo. Alguns dias. Eu sabia o que alguns dias significava. Era o mesmo que só para almoçar. Estou indo para aí, eu disse. Não, Olivia, não. Não arrume confusão. Estou indo. Saí do hospital. Disse à chefia que tinha uma emergência familiar. Foi a coisa mais verdadeira que já disse. Eu dirigi. Estava tão irritada. Minha visão estava embaçada nas bordas. E então fiz a coisa mais estúpida. Parei numa padaria. Comprei um bolo de chocolate. Comprei uma garrafa de espumante sem álcool. Por quê? Porque eu sou uma resolvedora. Porque mesmo ali eu estava tentando fazer com que ficasse tudo bem. Eu estava tentando fingir que era apenas uma visita normal de família. Eu pensei, se eu aparecer feliz e eu levar um presente, eles serão legais. Vão ver que somos todos família. Podemos conversar sobre isso. Eu posso gerenciar isso. Eu é um Eu era uma neurocirurgiã de 37 anos e ainda era aquela garota de 10 anos escondendo os boletos, tentando gerenciar as emoções da minha família. Parei o carro na entrada. Não era mais um lar. Era uma ocupação. O gramado pequeno e arrumado tinha sumido. Estava coberto de brinquedos de plástico, toalhas molhadas e um macarrão de piscina inflável pendurado na grade da varanda. 2 latas de cerveja vazias estavam nos degraus. A porta da frente estava escancarada. Estava batendo contra o batente por causa da brisa do mar. O cheiro me atingiu primeiro. Eu ainda estava segurando aquele bolo estúpido. Não era o cheiro de ar limpo e salgado e de tinta fresca de 3 dias atrás. Era cerveja choca-gordura de fast food frio e o leve cheiro azedo de um cachorro molhado. Entrei. O tapete novo e lindo da entrada estava coberto de pegadas de lama e areia. Malas e mochilas estavam explodidas por toda a sala de estar, seus conteúdos derramados. A TV estava no volume máximo. As crianças estavam pulando no sofá novo cor de aveia, o mesmo em que o Caio tinha dormido com os sapatos calçados. Eles estavam comendo salgadinhos laranja e limpando as mãos nas almofadas. Um cachorro que eu nunca tinha visto, um bicho peludo grande e molhado, estava dormindo na poltrona reclinável nova. A cadeira do meu pai. Vi minha irmã Júlia. Ela estava no outro sofá com os pés em tênis sujos em cima da mesa de centro nova. Estava rolando o feed no celular. Nem olhou para cima. Então ouvi o Caio. Ele estava na cozinha. Estava no telefone. No Enianusa. Pois é, cara. É animal. De frente para o mar. Meus sogros. Bom, a irmã dela deu a casa para eles, na verdade. Estamos com o verão garantido. Então vi meus pais. Minha mãe estava na cozinha. Estava de costas para mim, em pé na pia, a mesma que tinha a janela linda. Estava apertando um pano de prato, apertando com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela era uma estátua. Estava fingindo que não estava ali.
Meu pai estava sentado em uma cadeira dura da cozinha que tinha sido arrastada para a sala de estar perto da TV barulhenta. Ele parecia ter 100 anos. Estava encarando as próprias mãos que tremiam. Caio desligou o telefone. Ele me viu. Estava segurando uma cerveja. Estava vestindo o roupão macio novo que eu tinha comprado para o meu pai. Ele não parecia culpado. Parecia irritado. Olha só, ele disse sem sorrir. A fonte de dinheiro chegou. Relaxa, Olivia. A gente está só se instalando. Júlia finalmente tirou os olhos do celular. É a casa da família, né? Ela disse com voz de tédio. A família tem que dividir. Foi então que ouvi a voz do meu pai. Foi tão baixa que quase não ouvi. Eu. Eu não acho que era isso que a Olivia queria. Caio riu. Um som curto e feio. Ele se virou para o meu pai. Esta é a minha casa, ele disse apontando o dedo. Nossa casa. Família. Saia daqui se você não gostar. Minha irmã riu. Uma risadinha debochada atrás do celular. Coloquei o bolo no balcão. A casa ficou completamente em silêncio. Para entender a Júlia, você tem que entender a nossa família. Estou em pé nesta casa, arruinada e ocupada, mas estou revendo toda a minha infância. Eu era a responsável. Júlia era a frágil. Quando éramos crianças, eu era elogiada por ser quieta, por tirar boas notas, por não causar problemas, por ser compreensiva. Minha compreensão era apenas eu engolindo minhas próprias necessidades. Júlia era mimada por ser barulhenta, por ser sensível, por sentir as coisas tão profundamente. Os sentimentos dela eram apenas chiliques. Meus pais, exaustos da vida, apenas tomavam o caminho de menor resistência. Quando a Júlia dava um escândalo porque queria o cereal mais caro, ela ganhava. Era mais fácil do que ouvi-la gritar. Quando eu comia meu mingau de aveia quieta, era elogiada por ser uma boa menina. Essa era a regra. Eu era responsável pelas minhas ações e também era responsável pelas ações da Júlia. Me lembro de quando eu tinha 12 anos, a Júlia, que tinha 10, quebrou a janela de um vizinho com uma bola. Ela correu e se escondeu. Quando o vizinho veio gritar, meus pais olharam para mim. Olivia, você estava lá fora. Você deveria estar de olho nela. Júlia era frágil demais para levar em bronca. Eu era a pessoa que tinha que pedir desculpas. Eu fui a pessoa que teve que fazer tarefas para aquele vizinho por 2 meses para pagar pela janela. Júlia nunca disse obrigada. Ela apenas achava que era o mínimo. À medida que envelhecíamos, essa dinâmica se cristalizou. Fui para a faculdade de medicina. Júlia foi para a faculdade de artes. Desistiu depois de um semestre, conheceu Caio e se declarou uma artista freelancer e sonhadora. A fase difícil dela começou aos 20 anos e nunca terminou. Eu me tornei o amortecedor financeiro da família. Toda vez que ela caía, eu pagava-lhe a taxa de aterrissagem. Eu estava na residência médica. Trabalhava 100 horas por semana. Vivia de comida de refeitório de hospital e café velho. Estava me afogando em dívidas estudantis. Estava pela primeira vez tão pobre quanto meus pais tinham sido. Júlia me ligou chorando. O Léo precisa de aparelho, ela lamentou. Léo era o filho mais velho dela. As crianças na escola estão rindo dele. Estão chamando ele de dentuço. Está destruindo a autoestima dele. Olivia, ele chora toda noite. Júlia, eu não posso. Eu disse com a cabeça doendo. Eu. Eu tô muito apertada agora. Não tenho nada. Apertada. Ela zombou as lágrimas, desaparecendo instantaneamente. Esqueci de você. A grande doutora. São só 15.000 reais, Olivia. É para o seu sobrinho. Você não ama ele. Imagino que não. A culpa era uma coisa física. Parecia sufocamento. Ela estava certa. Eu era médica.
Eu tinha um futuro. Ela não tinha nada. Era minha responsabilidade. Zerei minha pequena poupança de emergência, aquela que eu guardava caso meu carro quebrasse. Fiz o Pix para ela. Você salvou minha vida, Liv. Ela mandou mensagem. Acabei vendo no Facebook um tempo depois que ela tinha postado um álbum novo, Férias em Miami. Eram ela e Caio bebendo na praia rindo. As fotos não tinham data. Ela tinha feito a viagem antes de me ligar sobre o aparelho. Ela ficou sem dinheiro na viagem de férias e depois me ligou para resolver o problema usando os dentes do filho como arma. Quando a confrontei, ela nem pediu desculpas. Minha saúde mental é importante, Olivia. Eu precisava daquela folga. Você não entenderia. Você só trabalha o tempo todo. Isso foi só o começo. Recebi uma ligação de madrugada da Júlia, histérica. Olivia, você tem que ajudar. Estamos sendo despejados. O proprietário é um monstro. Ele vai jogar as crianças na rua hoje. Agora mesmo. Eu estava de plantão, exausta. Júlia, o que aconteceu? Vocês estavam bem semana passada. Eu acabei de te mandar dinheiro para o seu carro. O Caio perdeu o emprego. Não foi culpa dele. O chefe tem inveja dele. Estão todos contra ele. Não temos para onde ir. As crianças estão chorando. O pânico na voz dela. Soava exatamente como a minha mãe. Era meu gatilho. A gente dá um jeito. Transferi R$ 30.000 para ela. Era o meu bônus, o dinheiro que eu estava economizando para dar de entrada no meu próprio apartamento. Foi para um novo depósito e o primeiro mês de aluguel. Descobri depois pelo meu pai que Caio não tinha sido demitido. Ele pediu as contas. Ele não conseguia lidar com a energia negativa do escritório. Ele estava desempregado há um mês antes da Júlia me ligar. Eles simplesmente esperaram. Esperaram até o último segundo possível, até virar uma emergência, porque sabiam que eu não conseguiria dizer não a uma emergência. Meus R$ 30.000 não foram para uma crise. Foram uma consequência. E eu havia apagado a consequência. Eu não era uma irmã. Era uma instituição de caridade. Era um recurso. Olhei para o meu histórico do Pix uma vez. Era um longo diário da minha culpa e do parasitismo deles. Júlia, conta de luz. Caio, terno de trabalho, ele precisava de um terno novo para uma entrevista. Não conseguiu o emprego. Ficou com o terno e me cobrou. Léo, passeio da escola. Júlia não podia pagar. Ela tinha acabado de cortar o cabelo por R$ 1.500 e postado uma selfie. Me mimando. Júlia, carro quebrado. Júlia, mercado. Léo de novo. Júlia, por favor, é uma emergência. Por anos eu dizia a mim mesma que estava ajudando. Eu achava que a minha generosidade poderia de alguma forma lixar o caos da vida dela. Achava que se eu apenas desse dinheiro suficiente, apoio suficiente, estabilidade suficiente, ela finalmente se encontraria. Ela finalmente ficaria bem. Eu estava errada. Tudo o que fiz foi ensiná-los em qual porta bater. Eu ensinei que as ações não tinham consequências, porque a Olivia sempre estaria lá para limpar a bagunça. Eu não a estava ajudando. Estava sendo conivente. Eu estava financiando a disfunção dela. E o Caio era pior. Ele nem fingia ser grato. Ele me via como uma idiota. Via minha generosidade como fraqueza. Ele casou com uma família que vinha com uma rede de segurança embutida. E ele ficava feliz em cair sobre ela o mais forte que pudesse. Quando souberam da casa, eles não viram um presente de R$ 2.500.000 para dois pais idosos e cansados. Não viram um santuário. Não viram paz. Viram o maior prêmio que eu já tinha fornecido. Viram uma casa de praia de graça. Viram um recurso que podiam liquidar. Na cabeça deles, o meu dinheiro era dinheiro da família. E já que eles eram família, era o dinheiro deles. A casa não era um presente meu para os meus pais. Era um ativo que pertencia ao sistema. E eu era apenas a imbecil que pagou por ele.
Olhando para o Caio vestindo o roupão do meu pai em uma casa que eu comprei, finalmente entendi. Minha generosidade não os havia ensinado bondade. Havia ensinado ganância. Passei a vida inteira tentando consertar minha família. Comprei uma casa para consertar a ansiedade deles, mas fui eu quem construiu a estrada que levou Júlia e Caio direto para a porta da frente dela. Fui eu quem os ensinou a bater e fui eu quem tinha até aquele exato segundo sempre atendido. Aquilo não era uma intrusão, era uma fatura. Era a conta por toda a minha vida de ajuda, e ela finalmente havia vencido. O baque da caixa de bolo no balcão limpo da cozinha foi o som mais alto do mundo. A risadinha da minha irmã morreu na garganta. A boca do Caio se fechou com força. O desenho na TV ainda estava balbuciando, mas as crianças, sentindo a mudança, ficaram paradas e quietas. Até o cachorro na cadeira do meu pai levantou a cabeça choramingando. Minha mãe estremeceu. A cabeça do meu pai se ergueu, seus olhos encontrando os meus. Neles vi uma vida inteira de vergonha. Olhei para o Caio, ainda usando o roupão do meu pai. Olhei para a Júlia com os tênis sujos ainda apoiados na mesa de centro nova. Todo mundo para a sala de para a isla de que está eu disse. Minha voz não estava alta, não estava tremendo. Era a mesma voz que eu uso quando digo a uma enfermeira para me entregar um instrumento cirúrgico específico. Era uma voz que não espera ser questionada. Júlia, por puro reflexo, começou a protestar. Nós estamos na sala de estar, Olivia. Meu Deus, não seja tão. Tire os pés da mesa, eu disse, e diga ao seu marido para tirar o roupão do meu pai. Caio se irritou. Ei, calma lá, eu só estava com frio. Agora, eu disse. As crianças já estavam encolhidas. O mais velho Léo escorregou do sofá e ficou perto da parede com os olhos arregalados. Ele sabia. Crianças sempre sabem. Júlia, pela primeira vez, pareceu incerta. Ela tirou lentamente as pernas da mesa. Caio olhou para ela, depois para mim. Soltou um bufo de ar irritado, mas foi para o corredor. Ouvi ele mexendo nas coisas dele. Minha mãe ainda era uma estátua na pia. Mãe, pai, por favor, venham e sentem-se. Meu pai se levantou da cadeira dura da cozinha. Ele parecia um homem muito, muito velho. Caminhou até a minha mãe e pegou gentilmente no braço dela. Ele a conduziu até o sofá. Eles se sentaram lado a lado, as mãos agarradas juntas. Caio voltou agora com a própria calça de moletom manchada e uma camiseta. Ele e Júlia ficaram perto da poltrona, uma frente unida de ressentimento. Pareciam adolescentes pegos numa festa. Caminhei até a pasta que tinha deixado perto da porta. Nem tinha percebido que havia entrado com ela. Era minha pasta de trabalho. Coloquei-a sobre a mesa de centro ao lado das migalhas oleosas de salgadinho. Abri os fechos com um clique. Estou tão feliz que vocês dois estão aqui, eu disse com a voz calma. Isso me poupa muito trabalho. Vocês trouxeram todas as suas coisas. Estão ajudando. Deixaram claro que planejam ficar. É a casa da família. Caio disse, a confiança retornando. Nós somos só. Nós somos família. Estamos aqui para ajudar. Isso é mentira, eu disse. Puxei uma pilha de papéis. Mas aprecio a dedicação de vocês. Espalhei 5 documentos na mesa de centro. Os abri como um leque de cartas. O que é isso? Júlia perguntou a voz fina. Você está tentando nos processar. Isto, eu disse batendo no primeiro papel, é a escritura desta casa. Como vocês podem ver, os proprietários são Samuel de Souza e Ruth de Souza. Apontei para os meus pais. Não Júlia de Souza, não Caio. Seja lá qual for o seu sobrenome. Isso é só um pedaço de papel. Caio zombou. E isto, eu disse batendo no segundo documento, é a escritura do fundo fiduciário. Sou neurocirurgiã. Gosto de ser precisa.
Eu sabia, quando comprei esta casa, que meus pais estariam vulneráveis. Eu sabia que a bondade deles, a fragilidade deles, como você sempre chamou Júlia, era um risco. Minha mãe fez uma careta. Esta casa, continuei, está sob proteção de um truste irrevogável. É uma holding familiar muito específica, com cláusula de usufruto exclusivo. Estabelece que eles são os únicos residentes permitidos. A propriedade não pode ser vendida hipotecada ou alugada no todo ou em parte sem a minha assinatura como curadora. Estabelece que qualquer não proprietário que permanecer mais de 72 horas sem o meu consentimento por escrito está em violação do fundo. O rosto da Júlia ficou vazio. Ela estava processando. Isso, isso é só coisa de advogado. Caio gaguejou, mas a cor estava sumindo do seu rosto. Isso não se sustenta. Eles são os donos. Eles são os beneficiários do usufruto Caio. Eu sou a nua proprietária e curadora. Eu controlo o ativo para eles, para protegê-los de pessoas como você. 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 Júlia estava sem palavras. Você fez isso com a gente. Você fez isso pelas nossas costas. Não, Júlia. Eu disse, minha voz ainda baixa. Eu fiz isso pelos nossos pais, para proteger o presente deles. Eu fiz isso porque conhecia você. Eu sabia que isso. Apontei para a sala destruída. Era o que você faria. Eu sabia que você não via um lar para o pai e para a mãe. Você viu uma casa de veraneio de graça. Como você ousa? Ela gritou. E eu sei disso, eu disse. Por causa disto. Coloquei o terceiro documento na mesa. Era uma página impressa do meu computador. O que é isso? Meu pai sussurrou. Isso, eu disse, é o anúncio do Airbnb que a Júlia publicou esta manhã. Virei a folha para que meus pais pudessem ver a foto colorida da nova casa deles. O título que a Júlia tinha escrito: Refúgio aconchegante à beira-mar, diversão de verão, R$ 1.500 à noite. Minha mãe fez um som. O som de um pequeno animal ferido. Você, você estava alugando a nossa casa? Meu pai perguntou. Ele olhou para a Júlia. O rosto dele não estava com raiva. Estava apenas quebrado. Foi. Foi só uma ideia. Júlia disse a voz frenética. Para ajudar, para ganhar dinheiro para eles. Vocês não entendem. Esta casa é cara para manter. Eu paguei o IPTU por 5 anos, eu disse. Eu paguei as contas por 1 ano. A casa está livre e desimpedida. Quais despesas, Júlia? A cerveja que o Caio está bebendo, os salgadinhos que seus filhos estão esmagando no sofá. Você acha que é muito melhor do que nós? Ela gritou. Eu acho que estou mais preparada. E isto, eu disse tocando no quarto documento. É uma lista das amigas que já reservaram pagando por Pix. Sua amiga Amanda, sua prima Cleo. Você já tinha alugado o verão inteiro. Você estava planejando colocar o pai e a mãe no quarto pequeno. A suíte de hóspedes, como você chamou enquanto seus amigos pagavam para ficar na casa deles. Caio riu. Uma risada alta e real. Foi o som mais chocante que eu já tinha ouvido. E daí? Ele disse. Ele cruzou os braços, estufando o peito. É uma ideia inteligente. É dinheiro da família. Nós somos família. Só estamos fazendo o patrimônio render para nós. Não seja estranha com isso, Olivia. A sala ficou em silêncio. Dinheiro da família. Eu repeti. Acenei devagar com a cabeça. Olhei para as mãos trêmulas do meu pai. Olhei para a minha mãe, que agora estava chorando silenciosamente, as lágrimas apenas rolando pelo rosto. Você está certo, Caio. Este é um assunto de família. Me levantei. Andei até a porta da frente. Ele estava certo.
Era dinheiro da família. O meu dinheiro. O dinheiro pelo qual eu tinha sangrado, trabalhado 100 horas por semana, abdicado da minha própria vida. O dinheiro que pagou o aparelho do filho da Júlia, o aluguel da Júlia, o carro da Júlia, a vida adulta inteira da Júlia. Olhei para a fechadura da porta da frente, a trava pesada e nova que eu tinha pago. Me virei para eles. Você está certo, Caio. Somos família, eu disse. E vocês têm 60 segundos para começar a fazer as malas. Ele riu de novo. Ou o que você vai fazer o quê? Vai expulsar a gente. Eu te disse, somos locatários. Temos direitos de posse. Apenas olhei para ele. Olhei para a Júlia, que estava se escondendo atrás dele. Olhei para os meus pais, que estavam se escondendo no sofá. Eu paguei por esta casa, eu disse. Eu sou dona do truste e estou mandando vocês saírem. Me obrigue. Ele debochou. Peguei minha pasta. Fechei. Clique, clique. Olhei bem no fundo dos olhos dele. Vocês não ganham a chave. O ar na sala estava tão denso que eu mal conseguia respirar. Caio ainda estava zombando. Ele achou que tinha ganhado. Ele achou que eu era só gogó, igualzinho como eu sempre fui. A vida toda eu fui o talão de cheques, a pessoa que cedia à pessoa que pagava pelo dentista, pelo aluguel, pelas emergências. Eu era a que consertava a permissiva. Ele achava que eu era fraca. Júlia viu a confiança dele e a sua própria retornou. Ela saiu de trás dele. Ela tentou o açúcar primeiro. Era sempre a primeira jogada dela. Liv, qual é? Ela disse a voz pingando uma preocupação falsa. Ela até deu um passo na minha direção. Não seja assim. Estamos ajudando, Olivia. O pai e a mãe. Eles não conseguem dar conta deste lugar enorme sozinhos. Nós só estávamos. Só estávamos montando uma fonte de renda para eles, para que não tivessem que te pedir tudo. A audácia daquilo. A mentira era tão limpa, tão ensaiada. Eu não me mexi. Ajudando, eu repeti. Minha voz ainda estava baixa. Vocês estavam ajudando quando deixaram o cachorro dormir na cadeira nova do pai. Vocês estavam ajudando quando as crianças esfregaram gordura no sofá. Estavam ajudando quando o Caio vestiu o roupão do pai e bebeu toda a cerveja que comprei para ele. Ele é só. Ele é barulhento. Minha mãe sussurrou do sofá. Uma velha e patética desculpa. Ele é um ladrão, mãe. Eu disse sem olhar para ela. Olhei para Júlia. E você é uma mentirosa. O rosto da Júlia endureceu. O açúcar tinha acabado. Agora vinha a culpa. Essa era a sua segunda arma, a que ela usava para moldar o mundo dos meus pais. Ah, tô vendo. Ela cuspiu. Você acha que o dinheiro te faz melhor do que a gente? Você acha que pode simplesmente chegar aqui, com o seu presentão chique. Ela disse a palavra presente como se fosse veneno. E agora você tem o direito de controlar todo mundo. Você é uma pessoa fria e vazia, Olivia. Você tem todo esse dinheiro e não tem coração. Você sempre nos olhou de cima. Você sempre se achou melhor. Você tem razão sobre uma coisa, eu disse. Eu sou melhor. Sou melhor preparada. Puxei meu celular. Era meu último documento. Você acha que isso é sobre dinheiro ou sentimentos? Júlia, não é. É sobre fatos. E aqui estão os fatos. Segurei meu telefone para cima. Eu andei ocupada. Aqui, eu disse, está uma cópia das mensagens que você enviou para Xavier para sua amiga Amanda. Minha irmã comprou uma casa de praia para eles. Nós vamos nos mudar. KKKK. Ela é muito burra. E o velho vai ser fácil de dobrar. A velha foi um capacho a vida inteira. Imagino que a velha seja a mãe. Minha mãe soltou um pequeno arquejo sufocado. E aqui, eu disse rolando a tela, está a mensagem que você mandou para o pai há 2 dias, no dia em que eu falei para você não vir. Meu pai estava olhando para o chão. Vou ler em voz alta, eu disse.
É muito comovente. Pai, o senhor sabe como a mãe fica. Ela só está estressada. Vamos chegar aí amanhã. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Nós só precisamos de um lugar para ficar por um tempo. O senhor conhece a Liv. Ela supera isso. E o Caio vai ceder se a mãe chorar. Mal posso esperar pela nossa era praia. O rosto da Júlia quebrou. Foi lindo. Era o rosto de uma mentirosa que finalmente tinha sido pega nos holofotes. Ela não tinha palavras. Não havia como distorcer isso. Não havia como fazer a culpa ser minha. Caio, no entanto, tinha muitas palavras. Ele estufou o peito de novo. Aquilo não era uma negociação para ele. Era uma demonstração de dominância. Chega! Ele gritou, dando um passo na minha direção. Ele estava tentando usar o tamanho dele para me intimidar. Você não vai fazer isso. Nós somos família. Você não pode simplesmente mostrar mensagens privadas. Você não pode nos expulsar. Eu conheço os nossos direitos. Estamos aqui há 48 horas. Estabelecemos residência. Somos locatários. Você vai ter que nos despejar na justiça. Vai levar meses. Ele sorriu. Um sorriso amarelo e podre. Nos vemos no tribunal, Olivia. Nós seremos donos deste lugar até você terminar com tudo isso. Eu não recuei. Olhei para aquele homem barulhento, estúpido e agressivo e não senti nada. Nem medo, nem raiva, apenas pena. Ele era um cachorrinho pequeno latindo para tentar assustar um lobo. Tenta a sorte, eu disse. Virei meu telefone. Mostrei a tela para ele. Este, eu disse, é o rascunho de um e-mail para a Associação de Moradores do Condomínio. O assunto é: ocupantes não autorizados e atividade ilegal de aluguel no endereço Rua da Praia 12. Nele detalho que meus pais idosos estão sendo explorados por familiares que estão operando um negócio ilegal de aluguel por temporada, violando as regras do condomínio. Anexei o anúncio do Airbnb, os nomes de vocês e fotos da placa do carro. O sorriso do Caio vacilou. Este, eu disse, deslizando para a próxima tela. É um e-mail pronto para o Ministério Público e para a Delegacia do Idoso. O assunto é denúncia de fraude contra idosos, coerção e violação de usufruto. Nele, peço uma verificação do bem-estar dos meus pais, Samuel e Ruth, pois acredito que eles estão sendo coagidos a abrigar parentes que estão tentando fraudá-los e roubar seu patrimônio. Você não faria isso, Júlia sussurrou. Seu rosto estava branco. Este, eu disse, deslizando de novo. É a minha denúncia oficial já preenchida para o Departamento de Fraudes do Airbnb. Assunto: anúncio fraudulento na Rua da Praia 12. Prova que vocês não são os donos e não têm o direito de listar a propriedade. Eles vão cancelar seu anúncio, congelar qualquer fundo que você tenha coletado e banir sua conta. Provavelmente até o meio-dia de hoje. Caio já não estava mais estufado. Ele estava encolhendo. E esta, eu disse, deslizando uma última vez para as minhas mensagens de texto. Esta é a conversa com um chaveiro chamado Vitor. Ele está estacionado a 2 casas de distância em uma van cinza. Ele está de prontidão. Olhei para cima do celular e encontrei os olhos aterrorizados e raivosos do Caio. Vocês têm 5 minutos para tirar a sua família e o seu cachorro da casa dos meus pais. Se vocês não estiverem dentro do carro até eu contar até 300, eu vou enviar os 3 e-mails. Vou ligar para a polícia para denunciá-los por invasão de propriedade. E vou mandar mensagem para o Vitor vir e trocar as fechaduras. Quer vocês estejam do lado de dentro ou de fora. Deixei o silêncio pesar. Caio olhou para Júlia. Júlia olhou para mim. Meus pais olharam para o chão. Você é uma. Você é uma. Caio gaguejou. Sou neurocirurgiã, eu disse. Eu removo tumores. Você é um tumor. Levantei o polegar e segurei sobre o botão de enviar, na minha mensagem para o Vitor. 5 minutos. Olivia. Minha mãe começou a voz um fio fraco e suplicante. Não. Não faça isso. Eles são.
Eles são família. Olhei para a minha mãe, olhei para ela, a encarei de verdade para aquele rosto grisalho e aterrorizado para as mãos dela torcidas no colo. Essa mulher que tinha me ensinado a ficar quieta. Essa mulher que tinha me chamado de a forte, como desculpa para ser fraca. Essa mulher que ainda estava mesmo agora tentando gerenciar os sentimentos das pessoas que a estavam machucando. Meu coração endureceu, não com crueldade, mas com clareza. Eu não estava apenas protegendo a casa, eu os estava protegendo deles mesmos. Júlia viu a abertura. É mãe. Fala para ela. Fala que ela não pode fazer isso com a gente. Minha mãe olhou para Júlia. Ela olhou para Caio. Ela olhou para o chão cheio de lama, para as migalhas de salgadinho, para o sonho despedaçado de sua casa pacífica. Então ela olhou para mim. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas, pela primeira vez na minha vida, não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de outra coisa. Rendição. Ela respirou de forma lenta e ruidosa. Faça o que precisar, ela sussurrou. Foi a palavra mais baixa na sala, mas foi o som mais alto que já ouvi. Era a permissão, era a chave, era o sim, pelo qual eu havia esperado a minha vida inteira. Apertei enviar. O som da mensagem de texto sendo enviada foi um ruído definitivo e final. Uma pequena bolha azul apareceu na minha tela. A caminho. Chego em 2 minutos. O feitiço foi quebrado. A reação da Júlia não foi de raiva. Foi um colapso infantil completo. Ela não apenas chorou, ela berrou. Foi o mesmo chilique que ela deu aos 10 anos, exigindo tênis novos. Um grito performático e estridente de descrença e vitimismo. Você está arruinando a minha vida. Ela gritou caindo de joelhos no tapete sujo de lama. Não temos para onde ir. Você está jogando crianças na rua. Meus filhos. Você é um monstro, Olivia. Um monstro. Eu te odeio. Eu te odeio. A reação de Caio foi de puro ódio impotente. Você vai ouvir do meu advogado. Ele gritou, o rosto roxo. Isso é ilegal. Isso é um despejo ilegal. Você não pode. Você não pode. Ele estava andando de um lado para o outro, agarrando o celular e depois colocando de volta no bolso. Ele era um animal encurralado, pura bravata, sem nenhum plano real. Ele não tinha advogado, não tinha direitos. Ele só tinha o seu próprio eco. Pela janela via a van cinza encostar. Um homem desceu. Ele não era muito grande. Era só um homem com uma caixa de ferramentas grande de metal. Ele estava calmo profissional. Já tinha visto isso antes. Ele subiu os degraus e acenou para mim pela porta aberta. Dona Senhora chamou para trocar os miolos. Sim, Vitor. Obrigada por vir. Preciso que cada fechadura desta casa seja trocada, incluindo a porta de vidro na garagem. Vitor assentiu. Pode deixar. Ele colocou a caixa de ferramentas na varanda e foi trabalhar. Ele ignorou completa e totalmente o Caio, que estava gritando na cara dele. Ignorou a Júlia, que estava soluçando no chão. Ele apenas começou a assobiar. Um som baixo e sem melodia, enquanto desaparafusava a fechadura da porta da frente. Aquele som, o zumbido de sua parafusadeira elétrica, foi o tiro de largada. As malas começaram a ser feitas. Não foi silencioso. Não foi digno. Foi a excisão feia e bagunçada. Eu sabia que precisava ser assim. As crianças que estavam paralisadas finalmente cederam. O mais novo, vendo a mãe no chão, começou a gritar também. O mais velho Léo, o que eu tinha pago o aparelho, ficou parado perto da parede. Seu rosto estava pálido. Ele estava observando os pais. Estava com vergonha. Não chorou. Ele apenas se virou, caminhou em silêncio para o meu quarto, o quarto de hóspedes, e começou a colocar suas roupas em uma mochila. Ele não atirou as coisas, apenas arrumou. Meu coração se partiu por ele, mas eu sabia que essa era a única maneira.
Júlia, vendo Vitor na porta, finalmente se levantou. Você não pode fazer isso. Ela gritou para ele. Vitor nem olhou. Dona, eu tô aqui só fazendo o meu trabalho. É melhor a senhora dar licença. O empacotamento da Júlia foi uma performance de destruição. Ela correu para a cozinha e começou a pegar a comida que eu tinha comprado. Nós vamos levar isso. Você. Você nos deve isso. Ela jogou o café caro, o macarrão, o vinho dentro de uma caixa de papelão. Agarrou a chaleira nova e jogou lá dentro também. Pode ficar, eu disse. São só coisas. Isso a deixou mais furiosa. Ela queria que eu brigasse. Eu não ia brigar. Ela correu para o armário do corredor. Pegou as toalhas felpudas novas que comprei para a mãe. Jogou-as no chão sujo e molhado da entrada. Opa! Ela zombou. Caio apenas carregou as malas. Ele estava emburrado, silencioso, derrotado. Pegou as bolsas deles, jogando-as no gramado da frente. O cachorro estava latindo, correndo para dentro e para fora da casa, aumentando o caos absoluto. Você nunca mais vai ver a gente, Júlia gritou para mim com o rosto manchado e vermelho. Você nunca mais vai ver os seus sobrinhos. Espero que você seja feliz. Espero que seja feliz sozinha na sua casa vazia com o seu dinheiro. Fico feliz em estar sozinha, eu disse. Minha mãe ainda estava no sofá, chorando silenciosamente entre as mãos. Meu pai não tinha se movido. Ele apenas sentou lá com o rosto cinza, assistindo à destruição, vendo sua outra filha destruir a casa. Levou 3 horas. 3 horas inteiras de gritos-choro e o baque de malas sendo atiradas. Vitor trabalhou pela casa inteira um redemoinho silencioso de eficiência. O clique de um tambor velho caindo, o zumbido da broca, o baque final e sólido de uma nova fechadura deslizando para o lugar. Caio tentou um último golpe enquanto carregava a última caixa para fora. Ele parou na porta e olhou para os meus pais. Seus pais vão ficar completamente sozinhos. Espero que você esteja feliz, Olivia. Você acabou de destruir a sua própria família. Não. Eu disse, segurando a porta aberta para ele. Eu acabei de salvar. Ele cuspiu na varanda, agarrou a coleira do cachorro e arrastou a criança gritando para o carro. O carro era um sedã caindo aos pedaços já entupido de bolsas. Júlia entrou no banco do passageiro. Ela não olhou para mim, apenas encarou o vidro da frente. Mas quando deram a ré para sair, ela virou a cabeça. Me deu uma última olhada. Não foi de tristeza, não foi de arrependimento. Foi de puro ódio não adulterado. Foi o olhar de alguém que nunca jamais me perdoaria por tê-la impedido. E eu não senti nada, apenas alívio. O carro virou a esquina. Sumiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era mais pesado do que os gritos. A casa estava um desastre completo. O tapete estava arruinado. Havia lama e lixo por toda parte. As almofadas do sofá estavam no chão. Os armários da cozinha pendurados abertos. Mas estava quieto. Parei na porta e apenas respirei. Pude sentir o cheiro do mar de novo. Vitor parou atrás de mim. Tudo pronto, doutora. Miolos novos nas 3 portas. O controle da garagem foi recodificado. Aqui estão as suas novas chaves. 2 para a senhora, 2 para os seus pais. Ele me entregou 4 chaves novas e brilhantes. Paguei ele. Dei a ele R$ 500 de gorjeta. Obrigada, Vitor. Você não faz ideia. Ele só sorriu. A senhora tenha um bom dia. Entrou na van e foi embora. Fechei a porta da frente. Deslizei a nova trava para o lugar. O clique foi o som mais gratificante que já ouvi. Me virei. A casa estava destruída. Minha mãe, que estava em silêncio, soltou um novo tipo de choro. Não era o choro fino e ansioso da minha infância. Não era o choro silencioso e aterrorizado do confronto. Foi um soluço profundo, ofegante de alívio. Era o som de uma mola comprimida por 50 anos, finalmente se soltando.
Meu pai levantou devagar da cadeira. Passou por mim em direção à varanda. Dei a ele 1 minuto depois, o segui. Ele estava apenas encarando a água. O sol estava se pondo. Achei que eu fosse mais forte. Ele sussurrou de costas para mim. Eu, eu sou o homem da casa. Eu deveria ter dito alguma coisa. Eu deveria ter impedido os dois no dia em que chegaram. Seus ombros tremiam. Ele estava envergonhado. Fiquei do lado dele. Olhamos para o oceano. Você foi forte, pai. Eu disse baixo. Ele balançou a cabeça. Fui fraco. Eu só. Eu só deixei que eles. Deixei que eles pisassem na gente. Pisaram na sua mãe. Não, eu disse. Você fez a coisa mais forte que poderia fazer. Você desapegou. Você me deixou resolver. Você não tentou dar um jeito. Você não tentou fazer com que ficasse quieto. Você deixou que fizessem barulho. Você deixou que as coisas fossem consertadas. Ele se virou para mim com os olhos vermelhos. Você ligou para a mãe? Eu disse. E ela me ligou. Vocês pediram ajuda. Essa foi a parte forte, pai. Você me deixou entrar. Deixou que eu fizesse o que você não conseguia. Ele não disse nada, apenas assentiu. Esticou a mão e apertou meu braço. Ficamos ali parados por um longo tempo, apenas vendo o céu ficar rosa, respirando o ar limpo, frio e silencioso. A primeira coisa que fiz foi abrir cada uma das janelas. Deixei o ar frio, cortante e salgado entrar e lavar o cheiro de cerveja velha e caos. Meus pais ainda estavam em estado de choque. Estavam sentados no sofá olhando para a ruína da sala. As pegadas de lama, as embalagens jogadas, o abajur que a Júlia acidentalmente derrubou. Vão para a cama, eu disse a eles. Vocês dois vão para o quarto, tranquem a porta e durmam. Eu ajudo com isso, Olivia. Não é. É muito. Minha mãe protestou fracamente. Eu não estou perguntando, mãe. Estou mandando. Vão descansar. Esta parte é comigo. Eles foram. Ouvi o clique da porta do quarto. Então comecei a limpeza. Foi um ato físico. Foi um ritual. Eu não estava apenas limpando uma casa. Estava recuperando um santuário. Juntei as toalhas novas que a Júlia jogou no chão. Coloquei-as na máquina de lavar com um copo de água sanitária. Queria apagar as impressões digitais dela. Fiquei de joelhos. Esfreguei as pegadas de lama do chão de madeira. Esfreguei até a madeira brilhar de novo. Peguei as almofadas novas do sofá, aquelas com as marcas de mãos engorduradas de cor laranja. Levei-as para fora no deck. Esfreguei-as com sabão e água quente no escuro sob a luz solitária da varanda. Eu era uma cirurgiã e aquela era a minha sala de operações. Eu estava extirpando o último vestígio da doença. Joguei fora o tapete estragado. Eu o enrolei com toda a lama, salgadinhos e vergonha e o arrastei para a calçada. Peguei cada copo que o Caio tinha usado, cada prato, e lavei a mão em água tão quente quanto eu conseguia suportar. Levei 4 horas. Às 2 da manhã, eu tinha acabado. A casa estava limpa, estava quieta. Cheirava a água sanitária, sabão de limão e oceano. Sentei no sofá úmido e limpo, e finalmente, pela primeira vez, eu chorei. O barulho começou na manhã seguinte. Não foi uma surpresa. Meu celular, que eu havia deixado carregando, era um campo minado. 23 ligações perdidas, todas da Júlia. 15 mensagens no WhatsApp, todas da Júlia. Começaram irritadas. Você é um monstro. Espero que você morra sozinha. Depois viraram súplicas. Para onde a gente vai? As crianças estão com frio. Por favor, Liv. Me desculpe. Deixe a gente voltar. Só por uma semana. Eu as li. Senti uma pequena pontada familiar de culpa. A menina resolvedora de 10 anos dentro de mim sussurrou. Eles estão com frio. Você fez isso. Eu bloqueei o número dela. Então vieram os defensores dela.
as ligações de parentes intrometidos. Tia Clara foi a primeira. Olivia, acabei de ouvir a história mais horrível. Não posso acreditar que você faria isso com a sua irmã. Ela tem filhos. Jogá-los na rua com essa economia. Sua mãe está tão decepcionada. Você estava lá, tia Clara? Perguntei. Bom, não, mas a Júlia me contou. Então você não sabe o que aconteceu. Eu desliguei. Bloqueei o número dela. A verdadeira bomba, no entanto, foi online. Júlia tinha lançado sua campanha. Vi a postagem no Facebook. Minha prima tinha me marcado. A foto era uma péssima foto minha de uma festa de família de 5 anos atrás. Eu estava segurando uma taça de vinho e piscando na hora do flash. Parecia arrogante e bêbada. A legenda era uma obra-prima da manipulação. Esta é a minha irmã bem-sucedida, a médica doutora Olivia. Ela usou meu título. Claro que usou. Ontem ela veio na casa nova que deu de presente aos nossos pais e expulsou a mim, ao meu marido e aos meus 2 filhos pequenos para a rua. Por quê? Porque queríamos visitar nossos pais. Não temos para onde ir. Estamos dormindo no carro no momento. Imagino que seja isso que acontece quando o dinheiro te torna cruel e vazia por dentro. Por favor, orem por nós. Hashtag traição familiar. Hashtag quando o dinheiro te faz cruel. Hashtag sem teto. Tinha mais de 200 comentários. Isso é monstruoso. Tudo muito. Doutora Olivia, você deveria ter vergonha. Isso não é como fomos criados. Seu pai e sua mãe são boas pessoas. Ligue para a sua irmã e peça desculpas, Olivia. Estou te mandando R$ 100 no Pix Júlia. Fique firme. Ela já estava financiando seu próximo golpe. Eu li os comentários. Vi a raiva de estranhos. Vi a decepção de membros da família que só ouviram a versão dela. Desloguei. Não respondi. Não me defendi. Eu não alimentaria aquilo. Mais tarde, naquele dia, recebi um e-mail. Era do Caio. O assunto era notificação extrajudicial. Estava escrito em vermelho brilhante, tamanho 24, na fonte Comic Sans. Você está por meio desta notificada a acessar todas as ações contra a minha família. Estaremos processando por danos de aflição emocional, despejo ilegal e roubo de propriedade. Você nos deve compensação. Você tem 24 horas para efetuar o pagamento ou nos vemos na justiça. Foi a coisa mais patética e ridícula que já vi na vida. Apaguei. Marquei o e-mail dele como spam. Desliguei o celular. O barulho estava lá fora. Não podia entrar. Passei a semana seguinte reforçando a segurança da casa. Eu não estava apenas limpando. Eu estava construindo. Liguei para uma empresa de segurança. Um rapaz educado e profissional veio e instalou 2 pequenas e discretas câmeras. Uma apontada para a entrada, uma para o deck dos fundos. Só para a paz de espírito dos meus pais. Eu disse a ele. Sentei com o meu pai e programei a nova senha de segurança da porta. Qual o senhor quer que seja pai? Eu? Eu não sei, Olivia. Escolhe você. Que tal a data do seu aniversário? Ele sorriu. Um sorriso real e pequeno. Isso eu consigo lembrar. Fui a uma loja de presentes local. Comprei uma plaquinha nova e linda de madeira. Eu mesma a pendurei perto da porta da frente. Dizia: Bem-vindos ao lar Samuel e Ruth. E então a verdadeira mudança começou. Foi lenta, foi estranha. Minha mãe, que tinha passado o primeiro dia apenas dormindo, acordou e veio para a cozinha limpa. Ela olhou para o espaço vazio onde a chaleira estava. Ela levou a minha chaleira. Ela sussurrou. Eu compro uma nova para você, mãe. Eu disse. Não, ela disse. A voz dela estava firme. Eu vou comprar. Eu. Eu vou dar uma caminhada até o centro. Vou comprar uma eu mesma. Ela saiu. Ficou fora por 1 hora.
Voltou com uma chaleira nova e um pacote de farinha de trigo. Naquela tarde, a casa começou a cheirar a canela e baunilha. Ela estava fazendo bolo. Estou expulsando a tristeza, ela disse. Meu pai começou a consertar coisas. Ele achou uma dobradiça rangendo na porta do banheiro e colocou óleo. Endireitou o quadro que a Júlia tinha batido sem querer e entortado. Sentou na varanda na sua cadeira e começou a ler um livro. Ele não estava consertando coisas que estavam quebradas. Ele estava cuidando do seu lar. Ele estava tomando posse. Suas mãos não estavam tremendo. Nós sentamos na varanda. Bebemos chá. Não falamos sobre a Júlia, não falamos sobre a postagem no Facebook, nem sobre os gritos, nem sobre as fechaduras. Falamos sobre as marés. Falamos sobre o livro que meu pai estava lendo. Falamos sobre uma receita nova que minha mãe queria experimentar. O barulho do lado de fora das paredes, as mensagens que eu não estava lendo, as postagens no Facebook que eu não estava vendo, ficaram menores a cada dia. Do lado de dentro, a paz tomou o espaço de novo. Era uma nova paz. Era mais forte que a primeira. A primeira paz foi apenas um presente. Esta nós tínhamos conquistado. Esta tinha limites. Esta tinha fechaduras novas nas portas. Decidi dirigir até lá para passar o fim de semana com eles um mês depois. Eu não liguei antes. Eu só apareci. Fiquei do lado de fora da casa à noite. Não entrei. Não de imediato. Pela janela eu os vi. A luminária nova que comprei estava acesa. Meu pai estava na sua poltrona, a mesma onde o cachorro estava deitado. Ele estava lendo com os pés para cima. Minha mãe estava na mesa da cozinha montando um quebra-cabeça. A casa estava quieta. Estava iluminada de dentro para fora. Cheirava ao mar. Sem gritos, sem medo, sem dívidas. Apenas respiração. As pessoas online ainda dizem que eu destruí a minha família. Minha tia Clara ainda não fala comigo. A página do Facebook da Júlia continua sendo um santuário para o vitimismo dela. Eles estão errados. Eu não destruí a minha família. Eu parei de financiar sua disfunção. O amor não é dizer sim para o caos. O amor não é pagar por mais uma emergência. O amor não é ser um capacho. É proteger a paz, mesmo que isso signifique trancar a porta. Porque o amor de verdade é uma casa com luz boa, risadas calmas e limites que se sustentam. Se você já teve que proteger a sua paz do caos familiar, deixe seu like, se inscreva e compartilhe a sua história nos comentários abaixo.